alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice para o estudo da Escola Bíblica Dominical neste trimestre. Os irmãos sabem que, ao longo do trimestre, quando nós nos deparamos com algum tema que seja importante complementar ao estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, nós fazemos um apêndice para que os irmãos tenham outros complementos para utilizarem, seja na aula da Escola Bíblica Dominical, seja mesmo em cultos de ensino ou outras reuniões, para tirar maior proveito do estudo do trimestre. Longe de nós querermos dizer que houve incompletude ou que houve alguma falha por parte da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O que nosso objetivo é apenas enriquecer, complementar, trazer outros assuntos pertinentes ao tema do trimestre para a nossa meditação e reflexão. Neste quarto trimestre de 2013, nós estamos estudando Sabedoria de Deus para uma vida vitoriosa, a atualidade de Provérbios e de Eclesiastes. Os irmãos já devem ter percebido que o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes têm uma gama muito variada de assuntos. Então, logicamente, alguns temas não dão para ser tratados na revista, porque há uma gama, uma multiplicidade de assuntos, tanto no livro de Provérbios quanto no livro de Eclesiastes. É por isso que nós já fizemos o apêndice número 1, em que tratamos a respeito da sabedoria divina, da autorrevelação da sabedoria divina, e agora também estaremos no livro de Provérbios estudando sobre os males da bebida forte, ou seja, o problema do alcoolismo, o problema do uso de bebidas alcoólicas. Salomão, no livro de Provérbios, e os sábios também que escreveram juntamente com ele o livro de Provérbios, se detêm algumas vezes neste assunto. Por ser um tema recorrente no livro de Provérbios e por não termos espaço na nossa revista para este assunto, resolvemos meditar com os irmãos um pouco sobre ele. Os males da bebida forte. Antes de adentrarmos ao estudo do assunto no livro de Provérbios, propriamente dito, seria interessante nós vermos a Bíblia Sagrada, o que ela fala no Antigo Testamento, pelo menos, a respeito do uso da bebida alcoólica. Lembrando para os irmãos que, quando se fala em bebida alcoólica, normalmente em Israel se fala a respeito do vinho, que era a bebida alcoólica mais conhecida naquele tempo. É verdade que nós temos também notícia de que havia bebidas fermentadas relacionadas com outros vegetais, mas com certeza o vinho, que é produzido da uva, e a uva era um dos principais produtos agrícolas de Israel nos tempos bíblicos. Nós temos, então, a referência ao vinho. Mas é interessante nós observarmos que o que a Bíblia fala a respeito do vinho serve para qualquer outra bebida alcoólica fermentada, como a cerveja, como a pinga, a cachaça, o uísque, enfim. O que muda aí é o vegetal, mas o processo de fermentação e a formação do álcool de bebidas alcoólicas é o mesmo. A Bíblia fala pela primeira vez com respeito ao uso do álcool, lá no capítulo 9 do livro do Gênesis. Lá, a Bíblia nos fala que Noé plantou uma vinha e se embebedou depois com a bebida que foi extraída da vinha, com o vinho. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 9, versículos 20 até o 25. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda.
E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. O que a Bíblia parece nos indicar é que antes do dilúvio não havia uma discrepância de temperatura na terra, o clima era diferente. Só depois do dilúvio é que Deus disse que haveria verão e inverno, calor e frio, até o fim da existência desta terra. Então, tudo indica que Noé se embriagou acidentalmente. Ele não sabia que agora, em razão da temperatura, das modificações do clima, a bebida estocada fermentaria. Então, Noé, ele plantou uma vinha, plantou uvas, extraiu dali, no lagar, pisando as uvas, enfim, fez a bebida e a armazenou. Mas com as mudanças climáticas decorrentes do dilúvio, nós tivemos agora a fermentação desta bebida. E Noé, não sabendo que ela agora ia se tornar uma bebida fermentada, tomou com excesso, abundantemente, como fazia antes do dilúvio e não tinha nenhum problema, e acabou se embebedando. Por ter se embebedado, ele começou a fazer coisas inconvenientes. Ele arrancou a sua roupa, ele perdeu a sua razão, ele perdeu a sua sensatez. E o seu filho Cão, que era o filho menor dos três, ele olhou, viu aquela situação e chamou os seus irmãos. E os seus irmãos, ao saberem disto, com muito respeito, muito pudor, trouxeram uma coberta para cobrir a Noé, mas não viram a nudez do seu pai, vieram de costas e cobriram ao seu pai e o fizeram dormir. Quando Noé acordou, ele percebeu o que havia, ele soube o que havia acontecido, pois estava totalmente fora de si, e amaldiçoou a Canaã, que era o quarto filho de Cão. E esta maldição acabou se cumprindo, porque Noé como que amaldiçoou Canaã para que ele fosse servo dos semitas. E isto aconteceu porque os descendentes de Canaã acabaram sendo expulsos da terra prometida para que os israelitas, que eram descendentes de Sem, a ocupassem. Os cananeus, com esta maldição também, acabaram ficando arredios a Deus, a tal ponto que Deus os expulsou da terra prometida por causa da multiplicidade dos seus pecados. O que nós percebemos aqui, irmãos, neste relato bíblico? Esse relato bíblico já nos mostra os efeitos negativos do uso das bebidas alcoólicas, o potencial destrutivo do álcool. Em primeiro lugar, a embriaguez de Noé lhe fez perder o senso. O primeiro efeito da embriaguez foi a insensatez de Noé. Um homem que havia achado graça aos olhos do Senhor, um homem que, por achar graça aos olhos do Senhor, foi poupado por Deus do juízo divino. Somente ele e sua família escaparam do juízo divino. Ele agora estava nu no meio da sua tenda. Um homem que se tornou insensato. Um homem que não sabia o que fazia. O álcool, ele gera a insensatez. Ele faz com que o homem perca a razão, que é o elemento que o distingue dos outros animais e que o aproxima de Deus. Ele perde aquele elemento que o distingue do resto da criação terrena e o aproxima de Deus. É a perda do senso da racionalidade, da sensatez.
Em segundo lugar, a Bíblia nos mostra que a embriaguez traz a desonra. Noé, ele foi desonrado pelo seu filho Cão. É verdade, ele deu motivos para que o seu filho Cão não o respeitasse, e o visse nu, e o desprezasse, e fosse imediatamente falar aos seus irmãos do estado lamentável em que se encontrava aquele que era o governador do mundo inteiro. Noé, ele era o dono do mundo. Ele era o patriarca da família que havia sido mantida no dilúvio. Ele era um imperador do mundo, mas ele perdeu a sua honra, perdeu a sua autoridade, perdeu o seu respeito. O seu filho o desonrou, foi falar mal dele, não o ajudou, o considerou indigno de ajuda. A embriaguez, ela traz a desonra, o desrespeito, a perda de autoridade, o aviltamento de tudo aquilo que Deus deu à pessoa. E em terceiro lugar, a embriaguez trouxe o dissenso familiar, trouxe um problema familiar, porque Cão desrespeitou seu pai, foi falar mal do seu pai para os seus irmãos. Os seus irmãos entraram em choque com Cão, tanto que somente Sem e Jafé vão acudir ao seu pai. Ou seja, já houve ali um problema entre os irmãos. E Noé, quando soube do que aconteceu, acabou amaldiçoando seu neto, Canaã. E alguns perguntam, mas por que Canaã foi amaldiçoado? Porque não foi amaldiçoado Cão? Noé amaldiçoou o filho de Cão justamente porque ele foi desrespeitado na sua condição de pai. E nós já estudamos aqui no livro de Provérbios que o filho, ele é a honra do pai, e um filho ruim, um filho insensato, um filho tolo, traz aflições para o pai. Noé amaldiçoou o seu neto porque ele havia sido desrespeitado como pai. Ele atingiu, na verdade, a paternidade de Cão, porque havia sido atingido na sua paternidade. Então, daí porque Noé ter amaldiçoado o seu neto. Então, irmãos, o que nós vemos aqui é que no primeiro registro bíblico a respeito do uso de bebida alcoólica, nós vemos que a bebida alcoólica é um fator de destruição extrema, um fator de total desconsideração da vida humana. Porque um homem que havia sido achado graça aos olhos do Senhor, ele passou a ser um insensato. O homem que foi honrado por Deus e livre do dilúvio, ele foi desonrado na sua própria casa. Um homem que havia sido honrado no mundo inteiro foi desonrado na sua própria casa. E um homem que tinha uma família unida na presença de Deus, viu se desfazer esta união familiar. Tudo por causa do uso da bebida alcoólica. Então a Bíblia, no seu primeiro registro a respeito do uso de bebidas alcoólicas, mostra que se trata de uma prática destruidora, deletéria, que priva as pessoas das bênçãos de Deus. Como se isto fosse pouco, a segunda menção que a Bíblia nos fala a respeito da bebida alcoólica se encontra lá em Gênesis, no capítulo 19, no versículo 33. É o episódio da embriaguez de Ló. Leiamos o texto. Gênesis 19, 33. E deram a beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demo-lhes a beber vinho também esta noite, e então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai.
E deram a beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, e teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome Benami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. É desta forma lamentável que termina o registro da vida de Ló no livro do Gênesis, com a narrativa de um incesto, ou seja, das relações sexuais entre pai e filhas. Algo completamente imoral, algo abominável aos olhos do Senhor. Mas aquelas moças, influenciadas pelos costumes de Sodoma, acabaram por não ter descendência, usando desta estratégia para poderem manter a descendência de Ló, dando origem aos moabitas e aos amonitas. Mas para isto, elas embebedaram o seu pai, Ló. Ló era um homem justo, diz a palavra de Deus lá na carta de Pedro, e jamais aceitaria manter relacionamento sexual com suas filhas. Mas elas o embebedaram. E na embriaguez, ele acabou mantendo o relacionamento íntimo com as suas filhas e as engravidando. Isto mostra que a embriaguez de Ló provocou, em primeiro lugar, inconsciência. A Bíblia diz que ele não sabia o que fazia. Ele não sentiu nem quando uma se deitou e quando se levantou. Nos 2 dias seguidos, ele nem sabia o que estava a fazer. A insensatez, a inconsciência, a perda da noção de moralidade, da noção de respeitabilidade, de dignidade. O álcool priva a pessoa destas noções. Em segundo lugar, a imoralidade. Diante da embriaguez, Ló acabou sendo movido pelos seus instintos primitivos e acabou mantendo o relacionamento com suas filhas. O álcool abre caminho para a perversão moral. E por fim, o resultado disso é que foram gerados duas crianças que deram origem a 2 povos que sempre foram hostis ao Senhor. Durante toda a história sagrada, nós vamos ver que Moabe e Amon eram povos idólatras, povos que sempre foram inimigos do povo de Deus. O álcool traz como semente, o uso das bebidas alcoólicas traz como consequências, como efeitos, nada mais, nada menos do que a hostilidade a Deus. As pessoas se tornam inimigas de Deus. Então, diante destas dois registros bíblicos, os 2 primeiros registros bíblicos a respeito do uso do álcool, nós já vemos, irmãos, que não há nada que agrade a Deus no uso de bebidas alcoólicas. Não há absolutamente coisa alguma que permita ao servo de Deus utilizar-se de bebidas alcoólicas. Desde já, nós sabemos que existem 2 linhas de pensamento a respeito deste assunto entre os estudiosos das Escrituras. Aqueles que dizem que se permite o chamado uso moderado do álcool, eles são adeptos daquela inscrição, que se deve colocar obrigatoriamente nas propagandas de bebida alcoólica, se beber, beba com moderação. Então, há aqueles que dizem que a Bíblia recomenda apenas o uso moderado do álcool, não proibindo, portanto, o uso de bebidas alcoólicas, mas tão somente a embriaguez. Mas há uma outra corrente, que é aquela que diz que a Bíblia determina a abstenção do álcool, que nós não devemos de forma alguma usar bebidas alcoólicas. Não estaria proibido apenas o abuso, mas também o uso. Então nós temos aqui 2 linhas de pensamento. E desde já
nós entendemos que a linha mais correta, a linha que tem base bíblica grande, é a que determina a abstenção. Exatamente porque este uso que foi feito aqui, que foi narrado aqui, este uso, ele não tem nenhuma base, não traz nenhum bem às pessoas. Alguém pode dizer, não, mas Noé se embriagou, Ló se embriagou, mas o uso é o caminho para o abuso. E o uso do álcool foi mostrado aqui tranquilamente. Só trouxe males aos que o utilizaram. Só trouxe privação daquilo que Deus havia dado para aquelas pessoas. O uso do álcool é uma maldição e não uma bênção. O uso e não somente o abuso. Tanto é assim que a lei de Moisés, que é uma figura para a graça, a lei de Moisés, em 3 dispositivos, pelo menos, mostra que o que agrada a Deus é a abstenção do álcool e não simplesmente o abuso. 3 dispositivos da lei de Moisés nos mostram com absoluta clareza que Deus abomina o uso e não somente o abuso do álcool. Em Levítico, capítulo 10, versículo 9, nós encontramos a seguinte disposição. E vamos ler a partir do versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho nem bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então os irmãos percebam que os sacerdotes, quando iam fazer o serviço no lugar santo, não podiam beber. Eles não podiam fazer nem uso do álcool. Não é não embriagar. Veja bem, vinho nem bebida forte. Nós vamos ver daqui a pouco que há uma diferença entre esse vinho e bebida forte. Não poderiam beber quando estivessem ao serviço na tenda da congregação. Para quê? Para que eles fizessem diferença entre o que é santo e o que é profano. Ora, irmãos, agora nós, como crentes, somos sacerdotes. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, está escrito que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, os sacerdotes levíticos eram figura, tipo do crente. E o sacerdote, ele só ia adorar a Deus, entrar no seu serviço na tenda da congregação temporariamente, para fazer o serviço do tabernáculo depois do templo. E ele não poderia beber para poder fazer o serviço do tabernáculo ou do templo. Nós agora somos os sacerdotes. E agora o nosso trabalho não é temporário. Nós somos sacerdotes em tempo integral. Porque nós vivemos, não mais nós, mas Cristo que vive em nós. Diz o apóstolo Paulo que a vida que nós vivemos na fé do Filho de Deus. Então não há nada temporário. Nosso serviço é contínuo. E se nós somos sacerdotes e estamos a serviço do Senhor, não podemos, em momento algum, usar bebida alcoólica. Os sacerdotes, no tempo da lei, quando prestavam serviço no templo, não podiam beber. Nós, como sacerdotes desta dispensação, servindo a Deus a todo o tempo, também não podemos beber. O segundo dispositivo da lei de Moisés diz respeito aos nazireus. Lá no livro de Números, no capítulo 6, no versículo 3 e 4, Números 6, 3 e 4,
nós lemos o seguinte: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. O nazireu era uma pessoa que se dedicava a Deus. Fazia um voto de se consagrar a Deus durante um determinado período. É como ele se equiparava a um sacerdote. Ele não era sacerdote, mas ele ficava consagrado a Deus. Também é uma figura do crente. Como nós já dissemos aqui, o apóstolo Paulo diz que nós não mais vivemos para nós, mas vivemos para Cristo. Não mais vivemos, mas é Cristo que vive em nós. O nazireu, ele é uma figura, um tipo do discípulo de Jesus Cristo. Então nós também estamos consagrados, nós também fomos santificados em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, em algumas de suas cartas, ele chama os crentes de santos, santificados em Cristo Jesus. Nós fomos separados para Deus. É por isso que os cristãos são chamados de cristãos. O que quer dizer cristão? Parecido com Cristo, um pequeno Cristo. Cristo quer dizer ungido, separado para Deus. Nós somos separados para Deus. Nós estamos separados para Ele. E por isso, também não podemos beber. O nazireu, ele não podia beber nem vinho, nem bebida forte, nem comer uva, nem tomar suco de uva, nem comer o caroço da uva. Tudo que era da uva, ele tinha que ficar apartado para não correr o risco de beber vinho. Para não correr o risco de se embebedar. Por isso também que os sacerdotes não podiam beber vinho, para não correr o risco de se embriagar. Então a abstenção é necessária para que não haja o abuso. Ainda que se diga que a Bíblia só condena o abuso, aquele que é separado para Deus, consagrado a Deus, dedicado a Deus, vive em função de Deus, deve se abster para não correr o risco do abuso. Então, o nazireu também não podia tomar vinho. Ele tinha que estar abstêmio, se abster de beber vinho. Outra figura do crente na graça. E o terceiro dispositivo da lei de Moisés, nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 20. Assim nos diz o texto. Vamos ler a partir do 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe o pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti para que todo Israel o ouça e tema. Aqui nós vemos a lei a respeito do filho contumaz e rebelde. Aquele filho que se recusa terminantemente a obedecer aos seus pais. Nós só falamos a respeito deste filho quando tratamos na lição de número 6 sobre o exemplo pessoal na educação dos filhos. Ali nós vimos que se trata de um filho extremamente desobediente, um filho que não tem mais conserto e que o pai não pode mais fazer nada por ele. Na lei de Moisés, este filho então era levado às autoridades, porque quando não há mais o que os pais fazerem, aí sim eles devem entregar o seu filho contumaz e rebelde às autoridades, porque elas foram constituídas por Deus para castigar os maus. E este filho, como ele é caracterizado?
ele é caracterizado como um comilão e beberrão. Ou seja, o uso da bebida alcoólica é uma característica de quem é rebelde, de quem é desrespeitoso, de quem não cumpre a palavra de Deus, porque a determinação de honrar pai e mãe é uma determinação divina. Então ele não é rebelde apenas contra os pais, mas em primeiro lugar ele é rebelde contra Deus. Então aqui nós temos também uma caracterização na lei de Moisés de que o uso da bebida alcoólica leva à desonra aos pais. É o que nós vimos no caso de Noé, no caso de Cão. Então, quando a lei de Moisés caracteriza aquele que deve morrer por sua rebeldia como alguém que faz uso da bebida alcoólica, isso nos mostra mais uma vez que o uso do álcool é uma característica de rebeldia, é uma qualidade de quem não obedece a Deus, de quem não deve pertencer ao povo de Deus. Visto então o que a palavra de Deus nos fala, em linhas gerais, a respeito da bebida forte, do vinho, do uso do álcool no Antigo Testamento, vamos falar o que o livro de Provérbios nos diz a este respeito. Porque nós, como nós dissemos para os irmãos, se trata de um tema que é recorrente no livro de Provérbios. E nem deveria ser de forma diferente, porque o livro de Provérbios cuida de conselhos práticos do dia a dia, do cotidiano, e a embriaguez e o uso do vinho é algo cotidiano entre os israelitas, é algo cotidiano entre os seres humanos. Infelizmente, hoje as sociedades estão todas, sejam nos países pobres, nos países ricos, no hemisfério norte, no hemisfério sul, no oriente ou no ocidente, estão todos enfrentando o aumento vertiginoso dos viciados em álcool. O alcoolismo hoje traz imensos prejuízos a todas as sociedades, a todas as nações, em especial ao Brasil. Quando nós falamos da mortandade que existe em nosso país, onde morrem 50 mil pessoas por ano, pelo menos, o álcool tem uma parcela importantíssima nesta mortandade. No Antigo Testamento, 3 palavras hebraicas se referem ao vinho. E isso é importante, justamente para nós entendermos aqui o sentido de todas as expressões. Quando a Bíblia fala de vinho, em português, vinho é a tradução de 3 palavras em hebraico. A primeira palavra é a palavra iaim, que é a palavra que mais aparece, quase 150 vezes, no Antigo Testamento. Essa palavra iaim, ela pode se referir tanto ao vinho fermentado, quanto ao vinho não fermentado, suco da uva. Então, daí começa. Então, a palavra iaim, quando aparece no original, ela pode se referir tanto ao vinho fermentado, quanto ao simples suco da uva. Às vezes, ao próprio suco da uva, antes mesmo da uva ser colhida. Lá em Isaías, capítulo 65, versículo 8, nós encontramos assim: assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas. Este mosto aqui é a palavra iaim. Então, a Bíblia chama até o suco da uva antes mesmo dele ser colhido, dele ser amassado no lagar para ser extraído o líquido. Este líquido da uva já é chamado de vinho, de iaim, de mosto. A segunda palavra que nós temos é a palavra tirosh. A palavra tirosh é o vinho não fermentado. Então, toda vez que aparece a palavra tirosh, que às vezes é traduzida por vinho novo, ela é o suco da uva não fermentado. No Talmud, esse segundo livro sagrado do judaísmo, ele é chamado de vinho de tonel, porque é aquele líquido que é extraído da uva e é guardado, é armazenado e ainda não fermentou. Então é o nosso suco de uva, o vinho não fermentado.
Toda vez que a Bíblia fala tiroche, é o vinho não fermentado. E por fim nós temos o shecar. Shecar é a terceira palavra hebraica para vinho, e aí sim é o vinho fermentado. Toda vez que a Bíblia fala em bebida forte, e daí é o título do nosso apêndice, os males da bebida forte. Porque a bebida forte aí é o shecar, né? Então é o vinho fermentado. É aquele que já tem aquele álcool, não é? É aquele vinho que foi estocado e que, portanto, aquele açúcar fermentou, houve a atuação ali de micro-organismos que fizeram fermentar aquele vinho e transformaram o açúcar em álcool. Então aí é a bebida alcoólica propriamente dita. Os sábios do Talmud, eles entendiam que o vinho era considerado tirosh, vinho novo, até 40 dias depois da sua extração. Então, até 40 dias, este vinho não teria fermentado ainda. Então, ele seria considerado um tirosh, um vinho novo. Depois de 40 dias, o vinho, então, já seria considerado fermentado, que é a bebida forte. Visto, então daí que, quando a gente lê um texto na Bíblia a respeito de vinho, é preciso que nós saibamos qual é a palavra original. Se é tirosh, se é yain, se é shecar. Esta diferenciação entre vinho fermentado e vinho não fermentado, que também se repete em um Novo Testamento, mas não é o nosso tema hoje, não nos permite pegar qualquer texto e dizer que não, a Bíblia autoriza vinho porque nós encontramos homens de Deus usando vinho, bebendo vinho. Então, já que os homens de Deus bebiam vinho, nós também podemos beber. A única coisa que se impede é a embriaguez. Não, a Bíblia faz diferença entre vinho fermentado e vinho não fermentado. É verdade que a palavra yain serve para os dois, mas a palavra tirosh é só o vinho não fermentado e a palavra shecar é só o vinho fermentado. Então nós não podemos dizer que porque pessoas bebem vinho durante o texto sagrado, pessoas que servem a Deus, o uso do vinho é autorizado. Não, não é. Nós já vimos aqui que a Bíblia mostra claramente que o uso do álcool, o uso da bebida alcoólica, ela é abominável ao Senhor. E o livro de Provérbios, ele nos mostra bem isto. Nos seus conselhos paternais, Salomão, logo em Provérbios, capítulo 4, versículo 17, ele nos traz algo interessante. E aqui, então, nós entramos no que o livro de Provérbios fala a respeito do vinho, a respeito do uso da bebida alcoólica. Vamos ler a partir do versículo 14, para os irmãos entenderem o contexto. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Então os irmãos vejam que a primeira vez que o escritor de Provérbios, aqui Salomão, fala a respeito do vinho, ele está falando a respeito dos ímpios. O que caracteriza os ímpios? E ele está dizendo, olha, não ande com os ímpios, não ande no caminho dos ímpios, na vereda dos ímpios, porque os ímpios, eles não dormem se não fizerem mal. Foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, comem o pão da intimidade e bebem o vinho das violências. Então, uma das características do ímpio é beber vinho. Algo que caracteriza o ímpio. Um gesto, uma atitude do ímpio que o identifica como ímpio é ele beber o vinho das violências. Então, quem bebe está mostrando que é um ímpio. Se é um ímpio,
é alguém que não agrada a Deus. O uso do vinho é um indicador de carnalidade, de alguém que não se guia pelos preceitos de Deus, mas que anda no caminho dos ímpios. Beber vinho é uma característica de quem anda na vereda dos ímpios. E o proverbista está dizendo aqui, não ande no caminho dos ímpios, não beba o vinho das violências. Então, logo no primeiro ponto, nós vemos aqui que a primeira menção do vinho é associando o vinho ao ímpio. Então não é algo que se deva, ao contrário, haver na vida de um servo de Deus. Ao contrário, o conselho do proverbista é: não entres na vereda dos ímpios. E na vereda dos ímpios existe o beber vinho. A segunda menção que nós temos a respeito do vinho, no livro de Provérbios, é no capítulo 9, no chamado banquete da sabedoria. Nós já falamos a respeito deste banquete da sabedoria no apêndice número 1. Aqui nós temos uma figura de Cristo. A sabedoria no livro de Provérbios é uma figura de Cristo. É uma apresentação de Jesus Cristo, que foi feito sabedoria para nós, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:30. Portanto, aqui neste banquete da sabedoria, uma refeição que a sabedoria convida as pessoas, nós temos a prefiguração da ceia do Senhor, onde se dá pão e vinho, vinho não fermentado, o tiroche, o vinho novo, o suco de uva. Então aqui nós temos a prefiguração da ceia do Senhor, e por isso nós temos o vinho. Mas veja bem que interessante, em Provérbios 9:2 está escrito, vamos ler a partir do versículo 1. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. O versículo 5 diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Então veja bem, esse vinho que está aqui mencionado no texto do banquete da sabedoria, no capítulo 9 de Provérbios, é um vinho misturado. O que quer dizer isso? É um vinho diluído em água. O original aqui é Yain, que nós já vimos que pode ser tanto um vinho fermentado como não fermentado. Mas este vinho aqui, tudo indica que é um não fermentado. Por quê? Porque inclusive ele é diluído em água, para evitar qualquer problema. Então, como eu disse, os judeus consideram que o vinho não é fermentado até 40 dias. Mas se colocou água, se mistura água, é o vinho misturado, diluído em água, é isso que quer dizer esse vinho misturado, diluído em água, para que não haja qualquer risco de qualquer eventual teor alcoólico. A sabedoria, ela usa o vinho na refeição, mas um vinho diluído em água. Um vinho que não é fermentado. É por isso que nós usamos suco de uva na ceia. Não usamos vinho fermentado, nem vinho destilado, porque o vinho industrializado dos nossos dias, irmãos, é bem mais, tem um teor alcoólico bem maior do que o vinho fermentado daquele tempo. Porque ele é destilado, aumenta-se a quantidade de álcool. Há um procedimento químico para aumentar a quantidade do álcool no vinho. E nas bebidas alcoólicas em geral. Então, aqui eu tenho a demonstração clara de que nesta refeição, que é a prefiguração da ceia, está a única vez que eu posso usar do vinho. E mesmo assim, diluído em água. É interessante que no Talmud, no Talmud, e nós estaremos usando o Talmud, sempre usamos, mas usamos mais, porque num tratado do Talmud chamado Sanedrin, na folha 70a,
ela está sempre, ela tem um vasto estudo a respeito do vinho. Quase todo o tema que nós estamos tratando aqui, nós nos reportamos a esta folha 70A do Tratado Sanedrin do Talmud. E ali é dito que aquele filho contumaz e rebelde, que nós lemos aqui em Deuteronômio, os rabinos, os mestres, os doutores da lei, eles entendem que este filho é aquele que toma vinho sem diluí-lo em água. Se alguém for acusado de ser filho contumaz e rebelde, por ser comilão e beberrão, mas, diziam os doutores da lei, ficar provado que ele dilui em água o vinho que ele bebe, ele não pode ser considerado um beberrão. Então, vejam bem como esse vinho misturado aqui, ele não é o vinho fermentado, até porque, em Deuteronômio 14, 26, é dito que depois, né, quando o judeu, o israelita, ele ia ao templo, ele sacrificava, depois ele deveria participar de uma refeição, de uma comemoração, de uma celebração. O sacrifício não terminava apenas ali com a morte do animal, da vítima, com a oferta no templo ou no tabernáculo. Ele depois prosseguia com uma refeição. É por isso que lá no livro de Neemias, quando eles começam a chorar, aí Neemias, Esdras e os levitas dizem para que o povo se alegrasse, comemorasse, celebrasse, porque era dia de alegria e não de tristeza. Então havia sempre uma comemoração, uma refeição, que fazia parte do cerimonial. E nesta refeição, lá em Deuteronômio 14, 26, está dizendo assim, vamos ler o 25. Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Então nessa refeição aqui, você podia comprar vinho, inclusive bebida forte. Mas aqui no banquete da sabedoria, se fala apenas de vinho, não fala da bebida forte. Então era proibido, né? A sabedoria, na sua refeição, ela convida todos a beber do vinho misturado, do vinho diluído em água. Isso significa, irmãos, que se nós queremos ter comunhão com Deus, participarmos dignamente da ceia do Senhor, não podemos fazer uso de bebida alcoólica. Porque a mesa do Senhor, simbolizada aqui no capítulo 9 de Provérbios, ela é uma mesa santa, sem bebida alcoólica. O vinho é misturado, não fermentado, misturado e diluído em água. Mas se você participa do álcool e também participa da mesa do Senhor, esta participação é indigna. Tome cuidado. É isso que nos ensina Provérbios 9 e 13. Aliás, 9 e 5 e 9, 2 e 9 e 5. Também, em Provérbios 20, versículo 1, nós temos uma outra menção a respeito do vinho. Aliás, esse texto foi o que nós escolhemos como texto áureo do nosso apêndice. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então aqui nós temos um outro elemento, né? Mostra que o vinho, ele é escarnecedor. Ele faz com que a pessoa se transforme num escarnecedor, que ele perca o temor a Deus, que ele seja um zombador, que ele faça com que a pessoa perca a noção de moralidade, de moral, de honestidade. Isso no primeiro ponto. E, num segundo ponto, diz que aqueles que nele errar nunca será sábio. Mais uma vez, associa o vinho àquele que é ímpio, aquele que é tolo. E quem é o tolo? Quem é o ímpio? Quem é o falto de entendimento? No livro de  é aquele que não pode
de forma alguma, aprender de Deus. É aquele que se recusa a aprender de Deus. O tolo, aquele que nunca será sábio, é aquele que não quer aprender de Deus, que se recusa a aprender de Deus. Então, mais uma vez, nós vemos que o uso do vinho, e aqui volta a falar a bebida forte, ela caracteriza quem não serve a Deus. É uma característica de quem não serve a Deus. E tem mais uma coisa, diz que a bebida forte, ela é alvoroçadora. E essa expressão alvoroçadora nós encontramos em Provérbios 9:13, quando se fala da mulher louca, como nós falamos no apêndice de número 1. No apêndice de número 1, nós vimos que no capítulo 9 de Provérbios nós temos a sabedoria que oferece este banquete e temos uma outra mulher, que é a mulher louca, que quer desencaminhar o filho meu. Enquanto a sabedoria quer dar vida ao filho meu, esta mulher louca quer desencaminhar, quer destruir o filho meu. Ora, ela é chamada também de alvoroçadora. É a mesma palavra no hebraico, ramá, aquela que causa barulho, aquela que causa escândalo. Então, nós vemos que o vinho, ele é um fator de desvio espiritual. A bebida alcoólica ela é um fator de desvio espiritual, assim como a mulher louca. A expressão usada para a mulher louca e para o vinho é a mesma. Alvoroçadora, ramá, causadora de escândalo, ou seja, causadora de tropeço, de fracasso espiritual. Então o vinho ele é um fator de fracasso espiritual. Jamais, portanto, pode ser algo que seja utilizado por quem quer servir e agradar a Deus. Em Provérbios 31:6, nós também temos aqui outra menção a respeito do vinho. E é uma menção que causa até um certo espanto se tomada fora do contexto. Então, nós temos o quê? Vamos ler aqui a partir do versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito. Aqui a mãe de Lemuel, que é um exemplo para Lemuel, como nós estudamos na lição de número 8, sobre a mulher virtuosa, Lemuel tinha um papel, tinha uma admiração pela sua mãe. A sua mãe o ensinou a profetizar, inclusive, o ensinou nos caminhos do Senhor, e é a mãe de Lemuel quem diz para ele, não beba. Não é se dirigir, não beba. Se você é rei, não beba, porque não é próprio dos reis a bebida. E aqui é bebida fermentada, porque depois diz, nem dos príncipes desejar bebida forte, o paralelismo hebraico aqui. Então, quando se fala não é próprio beber, é a bebida fermentada, é o vinho fermentado. Por quê? Porque quem bebe, diz a mãe de Lemuel, esquece do estatuto, perverte o juízo de todos os aflitos. Um governante que beba, ele traz a miséria para o país. Ele não tem noção de moralidade, ele não tem escrúpulos, e isso se contamina em toda a sociedade. E nós vimos isto recentemente na história do nosso país. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E nós, repito, lá em Apocalipse 1:6, fomos feitos reis e sacerdotes. Nós somos reis. E não é próprio dos reis o beber vinho, diz a mãe de Lemuel, numa profecia. Ela que ensinou o seu filho a profetizar. Então também não há por que usar bebida alcoólica. Nós somos sacerdotes e reis.
E não é próprio dos reis beber o vinho. Está escrito aqui, na palavra de Deus. Não é invenção, não é radicalismo. Mas vamos adiante. O texto ainda diz que o vinho, a bebida forte, é para os amargosos de espírito. É para os que perecem. Mais uma vez, aqueles que estão destinados à morte, aqueles que se recusam a aprender de Deus, aqueles que não querem ser sábios, como nós lemos lá em Provérbios capítulo 1, não é? Repetindo aqui, lembrando, o apêndice 1, nós falamos disso, mas vamos dizer aqui, ó, porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Quem rejeita, eu li Provérbios capítulo 1, versículo 32, quem rejeita o ensino de Deus, quem não quer aprender com Deus, para eles é destinado a bebida forte. Dá a bebida forte aos que perecem, aos amargosos de espírito. Rabi Hanan, que é um dos doutores da lei lá no Talmud, nesse mesmo Sanedrin 70a, ele diz que o vinho foi criado para a vingança dos maus. É uma forma de se vingar dos maus. Deus permitiu a criação do vinho para, através do vinho, estabelecer a sua vingança contra os maus, contra os ímpios. É uma arma de vingança divina contra os ímpios. É um abismo a mais que se impõe àqueles que se recusam a servir a Deus. Se isto fosse pouco, o proverbista nos fala que o vinho, além de ser um fator de destruição, de um abismo a mais na vida daquele que se recusa a Deus, é um fator de empobrecimento material. Lá em Provérbios 21:17 diz: necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. E o 23 e 21 diz: porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer os vestidos rotos. Então nós vemos aqui como o proverbista ele é claro ao nos mostrar, né, o primeiro provérbio de Salomão, o segundo é dos sábios coligidos por Salomão, e nós vemos isso todo dia, o alcoolismo traz o empobrecimento material das pessoas. Além de destruí-las na sua honra, na sua dignidade, na sua família, traz também o empobrecimento material. A nossa legislação trabalhista, inclusive, permite a demissão com justa causa daquele que se embriagar no serviço ou for embriagado habitualmente. Ele perde o emprego e ainda não tem direito a nenhuma das verbas rescisórias. Por quê? Porque o embriaguez é um fator de empobrecimento material. Veja aí esses moradores de rua que estão marginalizados, excluídos da sociedade. Parte considerável deles é alcoólatra. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. A pessoa se perde a sua própria autoestima, o seu próprio sentimento de existência, como nós vamos ver daqui a pouco, e isto gera o empobrecimento material. Né? As mesmas pessoas que são empregadas, as mesmas pessoas que estão da classe alta, desperdiçam suas fortunas por causa da bebida. Chegam a situações lamentáveis por causa da bebida. Por quê? Porque a palavra de Deus é clara. O uso do álcool traz o empobrecimento material. Então, não é algo para um servo de Deus. Em Provérbios 23 e 20, nós vemos também: não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. O usuário do álcool, como nós vemos, é uma má companhia. Por quê? Porque ele acaba se excluindo da sociedade e acaba levando com ele também aqueles que estão acompanhando a ele. É por isso que a mãe de Lemuel fala a seu filho para que ele não beba vinho. A mãe de Lemuel é um exemplo para os pais. Os pais devem reforçar aos seus filhos
que eles não bebam, que eles não sejam companheiros de quem bebe. Hoje existe uma prática da tolerância. Ele é jovem, ele é moço, ele aprende. Não, irmãos, não podemos fazer isso. Não é? Até as próprias indústrias de bebidas alcoólicas estão investindo em propaganda para que os pais orientem os seus filhos a não beberem, a não permitir que eles bebam em tenra idade. Hoje o número de pessoas alcoólatras entre os nossos adolescentes e jovens é muito alto. Por quê? Porque não há este cuidado que houve da mãe de Lemuel. Lemuel era um rei. E rei naquele tempo tinha poder de vida e de morte. Mas a sua mãe não deixou de ensiná-lo e de adverti-lo para que não usasse bebida alcoólica. Nós também temos que ensinar nossos filhos os males da bebida alcoólica, os males do álcool, e ensiná-los a que não convivam com quem faça uso do álcool. Não permitirmos, temos tolerância zero com isto. E aqui, inclusive, no nosso esboço, nós falamos do perigo das chamadas bebidas energéticas. Elas não são alcoólicas. Os energéticos não são alcoólicos. Mas há estudos, e nós colocamos no nosso esboço, estudo recente, feito aqui no país, mostrando que os energéticos estimulam, por ser estimulantes, eles incentivam o uso e o abuso do álcool. E as juntadas ao álcool são armas poderosas de destruição. Tomemos muito cuidado. Estes energéticos usados nas baladas, enfim, são uma porta de entrada, um estímulo ao uso do álcool. Nós devemos também orientar nossos filhos para que não se faça isso. Tomemos cuidado com isto. Isto é uma indicação de carnalidade, irmãos. O uso do álcool é uma indicação de carnalidade. Tanto é que na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vemos ali que uma das obras da carne são as bebedices. Está lá em Gálatas 5:21. Então é obra da carne, é obra contrária à vontade de Deus, obra de homens carnais. E quem é carnal, Paulo diz, não pode agradar a Deus. Por isso não podemos fazer uso do álcool. O uso do álcool, ele significa uma carnalidade. Tanto é que o ébrio é equiparado ao tolo. Provérbios, capítulo 26, versículo 9. Diz assim o texto: como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Então aqui, nós vemos que ébrio e tolo, dentro do paralelismo hebraico. O ébrio, ele é um tolo. Alguém que se recusa a servir a Deus. Alguém que não quer servir a Deus. Como nós podemos admitir, então, o uso da bebida alcoólica a um servo de Deus? De forma alguma. De forma alguma. Porque isso é uma indicação de carnalidade. E quem anda segundo a carne não agrada a Deus, diz o apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos. Então, irmãos, não tem cabimento defender-se o uso, ainda que moderado, da bebida alcoólica. Vai contra todo o princípio bíblico. E para nós terminarmos este nosso estudo, nós vamos nos deter no texto mais extenso do livro de Provérbios que trata do assunto. É a reflexão sobre o vinho, se encontra lá em Provérbios, capítulo 23, versículos 29 a 35. Nós vamos lê-lo aqui. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu. Bateram-me
e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Aqui, o sábio, que esta faz parte daquele texto coligido por Salomão, mas não de autoria de Salomão, nós vemos com muita clareza o mal que faz se demorar perto do vinho, que faz o uso do álcool. O que gera o uso do álcool? O que ele traz para o ser humano? Primeiro, ais, sofrimentos. Para quem são os ais? Sofrimento. O homem não foi feito para sofrer. Sofremos por causa do pecado, mas o homem foi feito para ser bem-aventurado. Aqui no livro de Provérbios é dito que quem busca sabedoria é bem-aventurado, quem busca e acha sabedoria é bem-aventurado. Deus quer nos fazer felizes, quer que nós tenhamos alegria, e não ais, e não sofrimentos. Mas é isso que o uso do álcool traz. Por isso não podemos admitir o uso moderado. Porque para quem são os ais? Para os que se demoram perto do vinho. Nem são para os que bebem, para os que se demoram perto do vinho. Aqueles que fazem uso dele. Para quem são os pesares? O uso da bebida alcoólica traz arrependimentos, pesares, frustrações, fracassos. Ah, se eu não tivesse feito isso. Ah, se eu não tivesse bebido. Depois eu dirigi e atropelei aquela pessoa. Ah, se eu não tivesse bebido, eu não teria tido aquela atitude inconveniente. Não teria perdido meu casamento. Não teria perdido o respeito dos meus filhos. Mas também traz pelejas, confusões, brigas. Quantas cidades aí que só de mandarem os bares fecharem mais cedo, diminuíram substancialmente o número de crimes na cidade. Por quê? Porque é um local onde se usa bebida alcoólica e onde se cria confusão, se cria pelejas. As queixas, as murmurações. Nós já vimos neste trimestre que a murmuração não é de Deus, que a murmuração ela é uma atitude que desagrada a Deus. Mas o uso do álcool leva às murmurações, às queixas, à insensatez. Leva às feridas sem causa. Quantos traumas, quantos males são gerados por causa da embriaguez. Mesmo não queridos. E o exemplo de Noé é claro a esse respeito. Ele acabou amaldiçoando um neto seu, acabou sendo desonrado por um filho seu, perdendo a autoridade. Isto gerou feridas, traumas no relacionamento familiar. E os olhos vermelhos. Isso fala da perda de respeitabilidade, de dignidade. Quando alguém bebe, fica com os olhos vermelhos e todo mundo sabe que ele está bêbado. Não lhe dá mais valor, não lhe dá credibilidade, não lhe leva em consideração. É isto que o uso do álcool traz, diz o proverbista. Ais, pesares, pelejas, queixas, feridas sem causa, olhos vermelhos. É esse o plano de Deus para o homem? É este o caminho que Deus quer levar o ser humano? Nós somos chamados para ser bem-aventurados. No Talmud, os doutores da lei dizem que o coração do homem, ele se torna um lugar desolador. O álcool transforma o coração do homem num lugar desolador. Mas não é só isso. O álcool é um caminho para a perversão moral. Nós já falamos a este respeito, quando falamos de Ló. E aqui está escrito, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. O álcool, ele incentiva, estimula
a perversão, a imoralidade. Muitos atores de filmes pornográficos, por exemplo, dizem claramente que só fazem as cenas que fazem depois de terem bebido muito. Mesmo tendo adotado uma profissão completamente abominável, se não fosse o álcool, não perderiam a vergonha, o pudor. O uso do álcool, ele é um acelerador em caminho à perversão, à imoralidade. Como é que podemos dizer que Deus se agrada disso? Se agrada de uma prática que nos estimula e que nos leva em direção à perversão e à imoralidade. Mas o proverbista também diz que o álcool faz com que nós vivamos em constante perigo de vida. Aquele que bebe, diz o proverbista, dorme no meio do mar, é como que dorme no topo do mastro. Se alguém está dormindo no topo do mastro, dormindo no meio do mar, ele está em constante risco de vida. Ele está se colocando à mercê da morte a todo e qualquer instante. É um fator de desproteção. É um fator de enfraquecimento. Colocamos a vida em risco a todo momento. Ficamos à mercê daquele que brama com o leão, buscando a quem possa tragar. Isto agrada a Deus? Isto é o plano de Deus para nós? Ou é o plano do diabo, que quer nos devorar? É evidente que é um plano satânico. É evidente que o uso do álcool nos deixa à mercê do inimigo das nossas almas. Mas aquele que é sábio, diz Salomão no livro de Eclesiastes, ele está nas mãos de Deus. Então o uso do álcool nos deixa à mercê do diabo. A abstenção do álcool nos leva a uma vida de proteção, nos leva a estar nas mãos de Deus. Mas, se fosse só isso, a verdade é que o uso do álcool leva a um torpor não apenas físico, mas a um torpor também espiritual. O ébrio, o alcoólatra, ele perde a vontade de viver, ele perde a autoestima, a própria dignidade. Ele diz: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ele se conforma com a sua degradação. Ele se conforma com o seu aviltamento. Ele adquire um torpor espiritual. Ele vira um verdadeiro zumbi espiritual. Essa é a situação do químio dependente. Essa é a situação dessas pessoas que são verdadeiros trapos humanos que nós encontramos aí nas sarjetas. Elas sabem que estão se destruindo, elas sabem que não têm esperança, elas sabem que estão numa situação terrível, que não merecem aquilo, mas não têm força para sair daquilo. Eles estão totalmente destruídos e só vivem para o vício. Quando tornarei a despertar? Ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Eles vivem para beber. Eles vivem para o vício. Eles estão se destruindo conscientemente e cada vez mais se desgradando. É isso que Deus quer para o homem? Foi para isso que Deus criou o homem como coroa da criação terrena? Evidentemente que não. Então, por tudo isto que o livro de Provérbios nos mostra, é claro e evidente que devemos nos abster do uso da bebida alcoólica. Jamais utilizá-la. Porque se alguém disser, mas não é pecado, é um embaraço. E o escritor aos Hebreus, que muitos acham que foi Paulo, diz que nós devemos deixar todo
todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Se não é pecado, e tudo indica que é pelo menos um embaraço que leva à perdição. E nós não estamos aqui para nos embaraçar com as coisas desta vida, mas para alcançar a sabedoria e a bem-aventurança que o Senhor nos quer dar. Amém.